Cooperativismo e desenvolvimento econômico, esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo, ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participam dessa conversa aqui comigo Arildo Mota Lopes, presidente da Unisol, Marcelo Mauad, advogado especialista em cooperativismo, e Mara Lúcia Sobral, presidente da cooperativa Granja Julieta. Os produtos das cooperativas brasileiras estão cada vez mais presentes no mercado interno e também no externo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por exemplo, as exportações das cooperativas brasileiras passaram de 1,7% em 2007 para 2,5% em 2013. Com números crescentes, o cooperativismo representa algo próximo de 8% do PIB, como já disse o Arildo aqui no primeiro bloco. Quais as expectativas e necessidades para os próximos anos? Mauad, a gente falava aqui no intervalo de que houve um fomento e um incremento no cooperativismo, inclusive com financiamento maior no campo do que no meio urbano. Uhum. Como você vê isso? Esse é um dos desafios? Certamente. É preciso dizer que os investimentos e a disponibilidade de recursos para o campo é absolutamente justo, né? Segundo consta, saltou de 2 bilhões de reais no início do governo Lula, em 2003, para hoje cerca de 30 bilhões de reais, conforme a Unisol tem apurado, né? 1000% de incremento. Pois né? exatamente. E somos absolutamente favoráveis, estamos de acordo, tem que ser assim mesmo. Agora, é certo também que na área urbana ainda há uma certa deficiência com esses recursos que são essenciais. Quando nós aprovamos a lei geral, a lei das cooperativas de trabalho, a lei 2.690, em 2012, depois de 9 anos de debate, a Unisol defendeu muito fortemente que houvesse um capítulo específico para fomento. E conseguimos inserir nessa lei o capítulo sobre o Pronacop. Porque até então o que se dizia era o seguinte: olha, existe o dinheiro, mas nós não podemos colocá-lo porque não há previsão legal para isso. Lembra, Arildo? Lembro, perfeitamente. Com a aprovação dessa lei, nós passamos a ter uma previsão legal, uma autorização para que esses recursos venham e possam ser utilizados pelos catadores, empresas recuperadas, artesãos, etc, etc. Agora, o que precisa, e a nossa expectativa, é que o BNDES, órgãos de fomento do governo federal, do governo estadual, mesmo as prefeituras, possam se valer desses programas estaduais, municipais e federais, colocar o recurso que é tão importante para alavancar ainda mais o desenvolvimento do cooperativismo. Mara, o que falta? O Mauad estava dizendo então, falta incrementar, falta fomentar, financiar, incentivar iniciativas de cooperativismo no meio urbano, né? Mais do que no meio rural. No meio urbano, quais são as coisas que precisam ser mais bem trabalhadas pelos poderes públicos, por exemplo? O poder público tem que entender que a cooperativa ela inicia, cresce e ela vai evoluindo cada dia mais. Precisa se E ela manter precisa se manter, continuar crescendo. E ela não precisa simplesmente, porque quando se falava de, pelo menos a cooperativa onde eu trabalho, de catadores, o que eles faziam? Eles te davam uma prensa e uma luva. Eles não me davam recurso, eles me davam capital de giro para esperar 15 dias um comprador. Até hoje eles não dão. As formações que eles dão é meia boca. Aquelas formações meia boca, bem perreco mesmo, sabe? E o povo urbano foi esquecido, as cooperativas aqui urbanas foi esquecida pelo poder público. Se fala muito, concordo, tem mesmo que dar uma puta força pro pessoal. Agricultura, costura, mas aqui no meio urbano a gente não tem recurso, né? Tanto é que esse é o retrato das cooperativas de catadores de São Paulo. Telespectador, as cooperativas de catadores de São Paulo estão jogadas às traças, tá? Estamos evoluindo na questão do cooperativismo, não da questão do apoio de prefeitura e financiamento para dentro de São Paulo. São duas coisas totalmente diferentes, quando eu falo do cooperativismo e das condições que os trabalhadores se encontram hoje dentro da cidade de São Paulo. E tem que abrir investimento, gente, senão a gente morre. Sem investimento não há crescimento. Sem crescimento acabou de novo o trabalho escravo, tráfico, droga, ninguém mais estuda, acabou o cooperativismo urbano. E tem que ser investido mesmo, com seriedade, ter um outro olhar para o cooperativismo urbano, que é isso que está faltando. Arildo, e aí, quais são, digamos, as pautas estruturantes, para usar uma expressão que você usou, né, que precisam ser fomentadas, construídas ou aprimoradas para os próximos anos? Olha só, aqui eu quero aproveitar todo o espaço para agradecer também o apoio do MDA, que é Ministério do Desenvolvimento Agrário.
o Ministério do Trabalho e Emprego, a partir da Senais, que tem apoiado essas iniciativas, a Fundação Banco do Brasil, tem que registrar isso aqui, e o SEBRAE, que interessante que após 2013 tem todo um apoio ao cooperativismo, isso não existia. Então também que, muitas vezes entre nós nos criticamos, a gente ouve isso, mas não é nosso caso da Unisol. Nós queremos agradecê-los pelo apoio firme e forte. Fundação Banco do Brasil. E a Fundação Banco do Brasil, que eu disse do Banco do Brasil. Aproveitar esse momento. Concordo plenamente com a Mara. Então, o que é estruturante? Nós, para as empresas autogestionárias, nós criamos uma linha juntamente com o BNDES. Uma linha que vai financiar as empresas autogestionárias, ou seja, aquelas empresas que entraram em processo de falência, recuperaram do processo de falência e têm que acessar o crédito tão necessário como disse a Mara. Qual que é o problema? Então lá nós temos que dar garantia de 50% do valor que nós acessamos. Então ainda é alto. Imagina você que pega uma empresa quebrada do zero, se começa negativo, claro que a gente não assume nada do antigo falido, mas necessita de capital de giro, necessita de compra de novos equipamentos. Então, nós precisamos modernizar isso que existe no BNDES. Número 2, nós precisamos de criar um fundo de investimento solidário dentro do BNDES. Para quê? Para que sirva como garantia, para que sirva como colchão nas horas de dificuldades que o país se encontra. Querendo ou não, nós temos dificuldades hoje, mesmo com pleno emprego, não é isso? Hoje nós vivemos o pleno emprego, que é 5% do desemprego. Mas, para quem escolheu, ou por vontade própria, ou por necessidade, no nosso caso, o modelo cooperativista, autogestionário, é em momentos de crise, porque a crise não é para todos os setores, é para alguns setores. Então, nós necessitamos de dinheiro, de capital de giro, de fluxo de caixa. E o que está nos matando, telespectadores, é o fluxo, é o problema das garantias que os bancos nos exigem. Então, para que nós acessamos o crédito, é a mesma garantia para uma Volkswagen, para uma Mercedes, para uma Ford, que é louvável. Também elas têm que acessar para gerar emprego, para modernizar essa Sim, parte. mas elas têm muito mais condição de oferecer garantias do que uma Claro. cooperativa. Então, é tá isso certo? que eu estou dizendo. De trabalhadores, né? Estão tratando como iguais. Iguais. Nós não somos iguais, somos diferentes do ponto de Estão vista. tratando desiguais como iguais. como Né? iguais. E a igualdade, ou a equidade, seria tratar desiguais como desiguais, para gerar igualdade, tá certo? Perfeito. Então, esse é o grande debate que nós enfrentamos no momento, não só a Unisol, e aí também, como disse o Mauad, o próprio Movimento Nacional dos Catadores tem feito um trabalho importante, né, Mara? Mas é uma luta também, muitas vezes, inglória. A Unicopas, como o Mauad comentou, deixa eu comentar para os telespectadores, é a união da Unisol Brasil, que é a Central de Cooperativa, Empreendimento e Economia Solidária, a Unicaf, é fortíssima, a União Nacional da Agricultura Familiar, e a Concrab, da Via Campesina, a Concrab é a Confederação de Atingidos de Barragem, que tem cooperativas extremamente muito interessante do ponto de vista da produção de arroz orgânico, do leite, da agroindustrialização. Então a gente fica muito feliz, Tuto, que conseguimos, depois de 5 anos de conversa, eu acabei dando entrevista esses dias aí para outros colegas, que foi a amizade, o namoro e o casamento aconteceu recentemente. Então esse é um grande debate de nível nacional para que a gente possa ter uma pauta conjunta para fazer um diálogo mais unificado. Então, tudo isso está dentro da comemoração dos 10 anos. Eu acho que é bastante luta ainda para frente e dizer para o telespectador, aqueles e aquelas que desejam se formar e se organizar enquanto cooperativas, né, que nos procure, a Unisol Brasil, tá certo? Procure, existem várias prefeituras com a sua área de fomento, incubadoras tecnológicas, não é isso, Mara? Que apoiam essas iniciativas. Então a gente fica muito feliz, é possível, desde que as cooperativas sejam autogestionárias, um homem, um voto, participação coletiva, porque nós, acredito todos nós que estamos nessa mesa, com certeza digo isso, nós não defendemos as coopergatos. São aquelas cooperativas de patrão que muitas vezes vêm para burlar a legislação, precarizar as relações de trabalho, e isso tem denegrido ou trazido uma imagem negativa para aqueles e para aquelas que praticam um cooperativismo autogestionário e de luta, que é possível gerar trabalho e renda a partir deste modelo. Então, deixa eu aproveitar aqui, vou perguntar para o Mauad. Mauad, se as pessoas que estão nos assistindo agora e vão continuar nos assistindo pela internet, o programa vai ficar disponível, como que elas podem montar uma cooperativa? Quais são os caminhos legais
para grupos de trabalhadores que queiram construir uma cooperativa? Antes de mais nada, é necessário que esse grupo se reúna, as pessoas se conheçam, isso ajuda muito. A partir daí, examinem a viabilidade prévia do negócio que eles pretendem constituir, por exemplo, costureiras, artesãos, etc. E a partir de tudo isso resolvido, esse grupo se reúne, aprova um estatuto social, né? Elabora uma ata de aprovação desse estatuto social, encaminha essa documentação juntamente com o pagamento de uma guia para a Junta Comercial do Estado. A Junta Comercial, então, vai dar o registro, eles vão obter um número chamado NIRI. Com base nesse número, se for serviço, eles vão ao município e obtêm um registro no ISS, para fins de pagamento de ISS. Se for no Estado, para fins de pagamento do ICM, o ICMS, que é a inscrição estadual, né? E vão obter o registro também perante a União, os órgãos federais. Feito isso, esta cooperativa já está apta a desenvolver seus serviços, elaborar seus produtos, vender ao mercado e recolher a parte do tributo que lhes cabe. Arildo, a Unisol dá apoio para que as pessoas, se alguém quiser se cooperar ou montar uma cooperativa, pode procurar a Unisol para pedir informações? Pode. Nós estamos à disposição, pode nos procurar. Mas a gente sempre orienta também com parceria para que possam procurar as incubadoras tecnológicas. Nós temos em São Paulo a ITCP, nós temos a Unitrabalho, mas a gente também ajuda nesse sentido. A gente está no estágio hoje, falo muito abertamente para os telespectadores, que hoje a gente até ajuda a fazer isso tudo, mas é que a gente tem parcerias com as incubadoras tecnológicas que fazem, que tem essa função social de fazer esse trabalho. Maravilha. Eu gostaria de pedir para vocês, agora no finalzinho do nosso programa, finalzinho mesmo, rapidamente, vocês tivessem que deixar uma última mensagem para o nosso telespectador, para o nosso internauta, sobre a questão das cooperativas. Então, eu vou fazer uma pergunta, queria que vocês respondessem rapidamente. Por que vale a pena o cooperativismo? Mara? Porque eu sou livre. Só por isso, só porque Uma eu sou palavra, livre. Arildo? Vale a pena pela solidariedade, pela autogestão, pela participação coletiva. É um jeito diferente. Eu digo, quem vai para o cooperativismo e respeita os princípios, a gente tem um outro jeito de ver o mundo. Eu que trabalho há 37 anos, né, bem dizer, eu vou dizer que concordo com a Mara, eu sou livre desde 1996. A partir do momento que você começou a fazer cooperativismo? Eu conheci o cooperativismo e a autogestão. Foi a partir dele que eu consegui frequentar a universidade 4 anos, foi através do cooperativismo que eu consegui ficar fora do Brasil e fazer uma especialização. Mauad? Além do que foi dito, eu destaco o seguinte, a possibilidade de construir algo novo. Sair do jugo do patrão e construir um negócio próprio, viver desse negócio e enfrentar os desafios diários de fazer esse negócio crescer. Isso é fantástico, é maravilhoso. Maravilha, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Queria dizer, de novo, parabenizar a Unisol pelos seus 10 anos e ao cooperativismo brasileiro por essa história de luta que começa a gerar alternativas econômicas, não apenas idealizadas, mas concretas e que são negócios tão importantes e às vezes inclusive mais viáveis e mais produtivos do que muitos dos negócios tradicionalmente conhecidos por cada um de nós. Agradeço muitíssimo a vocês de novo e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, no Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente pensar temas relevantes para o Brasil, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas e sociais que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva, para que a gente possa, como disse a Mara, para que a gente possa ser livre. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.